aí, né? Mas agora calhou de dar certo. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Paulo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. É aquilo que eu costumo falar, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, o Coisas Básicas, ele veio justamente para ser uma ferramenta do síndico nesse sentido. Mas, curiosamente, eu não fiz conteúdo para livro, não, inicialmente. Uhum. Acho que algumas pessoas conhecem ali o livro Quórum no Condomínio, e é de uma época que eu escrevia, né, conteúdos ali relacionados à área condominial, porque quando eu entrei com 17 anos trabalhar com o Dr. Queiroz, eu ousava revisar as colunas que ele escrevia na máquina de escrever. Então, às vezes, tinha um erro de digitação, alguma coisa, e eu aproveitava para aprender, né? Então, eu tive essa escola aí durante muito tempo, e só que em um momento eu cheguei a ficar com uma crise de identidade, porque eu não queria cursar direito, eu também não queria ser síndica. E aí, o que que eu vou ser, né? E o Dr. Queiroz me batizou gentilmente de condominióloga. Então, o que que uma condominióloga está fazendo? Ela está sendo a ponte entre o síndico, entre a lei, entre o acontecimento cotidiano, que eu também desde sempre morei em condomínio. Então, eu busco ter um olhar imparcial, um olhar de fora das coisas, para, puxa vida, o que ninguém está enxergando, o que seria legal as pessoas saberem. E aí eu fiz mais de 300 formulários que estão lá disponíveis no site Viva o Condomínio, uma empresa da qual também sou sócia. E os formulários estão lá de forma gratuitas e tal. Só que daí eu também comecei a escrever sobre temas relacionados ao condomínio, essas coisas básicas que eu ia disponibilizar também no portal. Mas aí, quando eu fui fazer o formulário de quórum, eu percebi que não tinha nada a respeito. Aí a gente foi, poxa, mas espera aí, e quórum para tal coisa? Isso aí gera muita dúvida. A lei, às vezes, deixa uma lacuna ou uma margem tão grande para a interpretação. Vamos dar uma força, vamos, sei lá, buscar um pouquinho de doutrina, mas aí tinha pouca coisa também para pesquisar. Então, a gente foi, eu e o Dr. Queiroz, né, no livro Quórum, explorando ali o que daria para dar de direcionamento. E eu estava com esses conteúdos do Coisas Básicas prontos. Só que aí viraram 50 tópicos. Mas aí, né, em termos de custo e tudo mais, ficaria um livro caro para fazer um livro muito grosso naquela época e tal. Então, resolvemos fazer em 2 volumes. Então, o volume 1 lançou aí em 2022 e o volume 2 está para lançar aí, acredito que ano que vem, porque já está praticamente tudo pronto, mas eu tive que revisitar os conteúdos, né? Porque muita coisa mudou, especialmente depois da pandemia, né? Mas o principal objetivo desse livro foi que ele circulasse não somente entre os síndicos, mas também entre os moradores. Porque boa parte, estamos em 2025, esses dias eu estava participando de um grupo de condomínio de classe média, em que tinha gente perguntando, mas pessoal, precisa mesmo de síndico? A gente já tem administradora, já tem contador, já tem empresa de portaria, para que precisa de síndico? Então, nós que vivemos nessa bolha de conhecimento, sempre estudando e buscando coisas, a gente acha que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Coisas muito básicas, nem todo mundo sabe. E aí que, né, surgiu esse livro aí como um incentivo aí para que a informação tornasse menos densa a carga que vocês têm. Porque sabemos, né, que síndicos eles estão ali resolvendo o BO o dia inteiro. Muitas vezes não tem tempo disponível para ficar o que mudou na lei, o que aconteceu, o que é, o que não é, ou às vezes quem está ingressando na função, né, de síndico. Então, é justamente esse o sentido. Então, não vai ter nada de extraordinário, nada que ninguém já não tenha falado, mas eu confesso que eu busquei em muitas fontes para justamente trazer a essência do conhecimento, né? Aquilo que eu ouvi uma frase uma vez que diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? Porque realmente para fazer o básico precisa lapidar muito, precisa visitar muitas fontes para realmente dar um direcionamento. E foi nesse sentido que acabaram surgindo. Então, são 25 tópicos ali, e que quem passar o olho aí tem outra dificuldade, né? Poucas pessoas gostam de ler. Então, além de ser temas curtos,
ainda procuramos fazer um livro ilustrado, para ele se tornar um pouco mais atrativo. Porque realmente é mais gostoso de ler uma coisa ali que está bem diagramada, que tem ilustração e tudo mais. Então, foi de uma forma muito despretensiosa que nasceu aí a obra. Legal. E dessas 25 lições, o que você poderia elencar para a gente aí, Carla, que você acha que seria, digamos aí, tão mais, não digo mais importantes, mas digo mais estratégica para o síndico hoje? Olha, uma coisa muito legal que foi observando, até a minha mãe é síndica, né? Então eu acompanho de perto também um pouco desse dia a dia. E ela assumiu um condomínio e anos depois ficou sabendo de uma ação trabalhista que estava correndo da gestão anterior. Então foi um dos tópicos assim que eu pensei, não pode faltar nesse livro, que é a certidão negativa de débitos. Sempre quando o síndico está assumindo ou entregando um condomínio, e anualmente, né, em cada assembleia ordinária, ali apresentar essas certidões. Até mesmo porque existem situações que são as administradoras que pagam as contas, então é muito importante que o síndico vigie isso, que ele esteja atento. E até, gente, para vocês tirarem as certidões, hoje é um processo muito simples, né? É muito fácil, né? Hoje, você coloca ali na barra do Google, você consegue tirar qualquer certidão do seu condomínio. Ah, eu quero saber como é que está a certidão aqui de débitos federais. Você coloca ali, você consegue tirar essa certidão. Como que está a certidão de débitos trabalhistas? Então, você mesmo pode colocar, gente. E por que a Carla está pontuando esse ponto aí? E eu acho bem interessante a gente alinhar isso, pessoal. É o seguinte, a gente está no mercado hoje que, infelizmente, tem muito picareta. Não sei como é que vocês chamam em outro lugar aí, não sei se é picareta no Brasil todo, mas aqui a gente chama. Tem muita gente que não é séria, tem gente que é picareta, e pasmem vocês, pessoal, eu já vi gente, administradora, que falsificou certidão negativa. Sabe como é que esse cara se falsificou? Ele pegou, tirou a certidão, ele coloca num programinha lá, num pente da vida, e onde está dizendo lá que não está apta, eu não lembro a nomenclatura agora, que não está devendo, que está devendo no caso, ele coloca lá e fala, o condomínio não está devendo, o condomínio está ok. E ele pega, imprime aquilo e mostra, ó, gente, está ok aqui. Olha o tamanho do problema, gente. Já vi vários condomínios passar por isso. Várias situações assim. Então, acho que esse, de fato, é um ponto, né, Carla, que as pessoas têm que ficar muito atentas. Porque a responsabilidade sempre vai cair no síndico, né? Então, o síndico precisa saber fazer para acompanhar. Eu acho que esse é um ponto muito chave. Não adianta, tem que ter um conhecimento básico de tudo, né? Ainda esses dias nós conversávamos a respeito da questão da regulamentação ou não do síndico. Eu sou totalmente contra, mas eu sou a favor, sim, do síndico saber um pouco de cada coisa. Porque por mais que ele tenha empresas competentes, sendo braços, ele precisa saber acompanhar, porque a responsabilidade no final vai cair no nome dele. Então, esse, assim, eu achei um ponto muito, assim, eu falei, não, as pessoas têm que saber disso, e é uma coisa que acaba passando muito batido, muito batido. Exatamente, esse é um dos problemas. Pessoal, quem tiver pergunta, vai levantando a mão que eu vou colocando aqui. A gente vai tentar, Carla, se possível, dar uma passada em cada um dos itens que você julgue principal aí. Tá? Então, Claro. Uhum. Pode ir puxando o próximo aí, se você quiser. Deixa eu abrir aqui para o Severino. Severino, meu amigo, por favor, querido, pode falar. Pode abrir o microfone aí. Olá, Paulo, Carla e todos que estão presentes. Com relação à disponibilidade do livro, Carla, como é que será esse funcionamento? Ah, tá, eu vou falar até no final da live. Até tá para sair uma edição pocket, uma edição bem mais enxuta, que vai ser distribuída gratuitamente, que vai ser uma versão com publicidade, a editora está providenciando. Mas ele completo, ele está à venda na livrariabonijures.com.br. A Débora vai colocar o link aí para vocês, tá bom? Nos comentários. Maravilha. E aí, Paulo, eu acho que dá para a gente dar uma viajadinha assim por alguns tópicos, né? Claro, por exemplo, vamos lá. Acesso à imagem das câmeras. Ah, meu Deus do céu, esse aí, olha, eu estou passando por isso agora. Eu tenho um condomínio, que esse condomínio, ele tem esse condomínio, primeiro, ele é de um único investidor, ele tem o prédio todo dele. E aí, o que acontece? Todo prédio é alugado, todos os apartamentos. Então, assim, a manutenção é apenas estritamente obrigatória, é funcionário, enfim, tudo mínimo do mínimo, para ele não ter uma taxa alta.
E acontece que nesse condomínio aí uma pessoa pediu uma entrega, o condomínio ali, todas as entregas são de responsabilidade do morador, porque ele não tem ninguém para receber a entrega, ele tem só uma servente de limpeza. E já no CBO dela, ela não pode receber a entrega. E aí sumiu uma encomenda dessa pessoa. Nossa. Sumiu a encomenda dela, ela quer registrar BO, eu falei, procura o caminho que você quiser. Tá? Procura o caminho que você quiser e o que você achar necessário. E ela tá me pedindo as imagens. Eu fui lá, busquei as imagens, não achei nenhuma entrega no horário que ela me falou, mas ela tá me pedindo imagens. Mas tem imagem disso, tem imagem do morador que alguém bateu no carro dele, tem imagem, uma série de imagens. Acho que vários de vocês aqui, moradores, já pediram imagem. Carla, dá uma luz para nós. A gente Sabe pode... quem que hoje fez um post muito bacana? Ai, gente, ó, se vocês não seguem o De Repente Síndico, vocês estão perdendo, viu? O Sérgio Gouveia, ele faz uns conteúdos, assim, sensacionais, ele consegue conectar conhecimentos de diversas áreas em posts curtos e simples. Então, ainda hoje, eu acho que, se eu não me engano, foi hoje que eu vi um post dele a respeito disso, falando sobre realmente vai ter que ter um pouco de bom senso e um pouco, assim, o síndico se resguardar, né? Porque às vezes a pessoa vai mostrar, tudo bem, é um negócio de interesse dele. Ainda o Sérgio comentou disso, mostre, mas fornecer a imagem, aí já envolve uma série de questões, que ou vai ter que ter um BO, uma ordem judicial, alguma coisa assim nesse sentido. Então, ele pode acompanhar ali junto com o síndico e aí documentar, né, isso. Ele documentar porque que ele está querendo documentar por escrito, não é verbal. E se for o caso de fornecimento, depois de fornecer boletim de ocorrência ou depois uma ordem judicial, essa pessoa assinar um termo de responsabilidade de uso dessa imagem, né? Porque, afinal de contas, o condomínio também tem toda uma questão de LGPD para não bastasse tudo que o síndico tem para fazer, ele ainda tem, ele ainda tem uma série de questões de privacidade também para zelar, e isso acaba sendo bem delicado. Então, é realmente ver a finalidade, ou às vezes a pessoa está também com outras intenções, querendo ver, sei lá, fofoca de vizinho, ou vasculhar a vida alheia, então é muito, muito complicado isso aí. Eu sempre falo, gente, as imagens a gente não pode repassar. Tem alguns condomínios que a gente entra que os moradores têm acesso a todas as imagens. Isso é bom, né? Vamos pensar na questão de segurança, é algo bacana, mas por outro lado, gente, as pessoas podem fazer o que quiserem. E eu vou contar um caso do meu condomínio. Eu não me envolvo muito na administração do meu condomínio é um condomínio pequeno, são 25 terrenos, acho que são aqui. Tem acho que alguns terrenos vagos ainda. Tem umas 20 casas aqui já, uns 20 sobrados aqui. E o meu filho estava andando esses dias de bicicleta, esses dias não, faz mais de um ano já isso, acho que uns 2 anos, estava andando na rua aqui, e aí o vizinho foi dar uma ré e não viu ele. Né? E aí se assustou, tal, minha esposa estava junto, deu um grito, ele parou o carro, tudo bem, coisa normal de criança, e tudo tranquilo, tudo certo com o vizinho. E eu mandei no grupo dos moradores, eu falei, gente, toma um pouquinho mais de cuidado, dá uma olhada aqui, ali, se não tem criança, nossas crianças estão direto por aí, a gente não tem espaço para lazer, nosso regimento interno possibilita isso aqui, e até aí tudo bem. No outro dia, para minha surpresa, o que acontece? O síndico não pega lá a imagem do meu filho e coloca no grupo. Ele me pega a minha imagem e coloca no grupo. Enfim, aí acabou tendo alguns desgastes ali desnecessários por falta de conhecimento, mas a gente não pode liberar essa coisa, ainda mais pensando, é uma criança, é uma criança, 7 anos, a gente não pode fazer isso. E outra coisa, pessoal, vai liberar essas imagens, só libera de 2 formas, mediante solicitação policial, solicitação do delegado, o delegado pode solicitar essas imagens, ou através de medida judicial, alguma das duas. Fora isso, alguns síndicos até cedem a imagem no sentido seguinte, chama o morador até a administração e mostra a imagem para ele. Ver junto, né? Fazem junto. Tem um caso muito conhecido de uma síndica aqui em Curitiba, da Liz, minha amiga, e a Liz conta que o morador pediu para ela essa imagem, pediu, ela falou, olha, não posso te dar essa imagem, porque ele falou que tinha riscado o carro dele dentro do condomínio. E ele falou, não posso te passar essa imagem, não posso te passar. E ele insistiu, aí ele passou, a mulher dele ficou insistindo. Aí ela falou, tudo bem, vem aqui que vocês vão ver a imagem, então. Aí foi lá e viram a imagem. E quando viram a imagem, de fato, o carro do morador tinha sido riscado dentro do condomínio. Qual é a grande situação? É que quem riscou o carro do condomínio foi a amante do morador. Foi a amante do morador. Aí
A Liz disse, não sei o que aconteceu depois. Não cobraram do condomínio nada. Eles que se virem, não sei. Gente, não, olha, é cada uma que acontece, hein? Tá É. louco. Já me pediram imagem para ver se o marido tem amante, se a mulher trouxe um amante para dentro de casa. Esses dias uma moradora falou, olha, eu preciso de uma imagem seguinte, da tal horário aqui. Tá. Eu falei, mas por que a senhora precisa dessa imagem? Eu quero saber se meu filho, de fato, ele saiu com o cachorro ou não saiu. Meu filho tá mentindo para mim, eu acho que ele não saiu com o cachorro. Falei, ai, Jesus amado. Não é para isso, né? Ok, eu fui lá, falei, ó, sim, seu filho saiu com o cachorro, ele não tá mentindo para você, tá? Ele tá... Enfim, para evitar problema, tá? Saiu. Quando o menino pequeno, ele saiu com o cachorro. Então, acontece muito disso, mas a gente não pode liberar essas imagens, gente. Se a gente libera essas imagens, a gente tem um baita de um problema. Alguém tinha levantado a mão que queria fazer um questionamento? Aqui, não lembro se alguém... Né? Se alguém tiver, vai fazendo aqui. Vamos adiante aí, Carla. Qual que seria o outro item que você acha que a gente pode falar aí, por favor? Aí vamos falar de animais de estimação, que também é uma coisa que costuma dar bastante problema, né? Você pegou só na veia, só nas coisas positivas nesse livro, né? Oxa, a vida, viu? Só naquilo dá problema. Só naquilo bem tranquilinho de resolver, né? Aí tem xixi no elevador, tem questão de, às vezes, um animal, um cachorro mais bravo, que está sem guia e focinheira, ou envolve também entrar quando o condomínio não tem elevador de serviço, entra no elevador e tem gente que tem medo. E aí, ó, que nem eu digo assim, o síndico, ele tem que ser pedagógico e como se estivesse cuidando de uma escola mesmo, dos alunos ali. É ficar reforçando a informação, instruindo o que é para fazer. Que às vezes acontece o problema também, mas as pessoas estão fazendo aquela pauta, está dando problema com frequência, que as pessoas não têm uma orientação de qual é o procedimento correto. Então, às vezes tem que falar, ó, pessoal, se for cachorro pequeno e for pelo elevador social, tem que ser no colo. Se for cachorro grande, é só pelo elevador de serviço. Ou faz tal coisa, não pode andar com o cachorro no bulevar, no parquinho. E tem que ficar reforçando, mas tem que falar claramente. Até porque moradores, às vezes, fica trocando constantemente, entra inquilino novo, muda condômino, então... Sempre reforçando isso mesmo. Entra também a parte ali de quando os cachorros são deixados sozinhos, estou falando mais cachorro porque faz mais barulho, né? Mas aí tem gato, tem tudo quanto é tipo de animal. Cachorro que fica sozinho, tem região que até o síndico pode responder se ele não denunciar por maus tratos, então... Percebam, assim, que não dá para ficar olhando só para o Código Civil e a lei do condomínio, tem que estar atento às leis regionais ali de cada estado, né? Porque às vezes tem município que tem uma lei específica sobre aquilo. Então, e daí, mas o cachorro que late demais, qual que é a saída? Aí é tentar recomendar, né? Que a pessoa pegue um adestrador, né? Um adestrador para tentar dar uma força ali e tal. E se às vezes não é o perfil também da pessoa ou pega um animal incompatível com a vida condominial ali, alguma coisa que vai gerar mais ruídos, tipo, às vezes uma vez eu tive uma calopsita que ela não parava quieta. Ai, meu Deus. Aí eu ganhei e devolvi, né? Porque eu falei, eu não sei lidar com esse bicho, como é que eu vou deixar aqui gritando, imagina, e bem na época da pandemia ainda. Falei, não, tá de volta o presente, muito obrigada, mas eu não sirvo para ter um bicho desse. E aí vai dessas conscientizações também, né? Eu inclusive passou aqui, tem alguns questionamentos aqui que estão no chat, eu acabei passando aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aí. Desde a passada ali. Tá? Desde a passada aqui, a questão passada que a gente falou. Primeiro o pessoal ali falando dos... tem ali, gente, ó, o cupom ali do livro, ó, colocaram ali, ó, Viva Condomínio, Livraria Bônus Juros, tem um cupom ali de 20%, bacana, ó, dá uma olhada lá. O Gerson aqui falando do Sérgio Gouveia é topíssimo, o Sérgio Gouveia é meu parceiro, um amigo que o Mercado Condominial me deu aí, um grande parceiro. E quando chega o síndico, tem todas as câmeras estão disponibilizadas. É difícil, viu, Antônio? Eu estou passando por isso num condomínio. Tá? Cheguei e tem tudo. Só que para você quebrar essa cultura é complicado. Não adianta você fazer com gestão de choque, vamos mudar a partir de hoje, vai ser assim, assim, assado. Vai com calma, exatamente para não ter esse problema.
tá? Ó, a Michelle que colocou aqui, Michelle, minha amiga aqui do condomínio aqui no Bacaxilhau, e quando o morador tira foto e coloca no grupo. Aí, no caso, foi ele que tirou, Michelle. Aí a responsabilidade é dele, tá? Não é sua. E o Jorge perguntando aqui qual é o entendimento sobre cachorro grande em condomínio que só tem um elevador. Tá? O cachorro grande, claro, daí não tem como obrigar a pessoa a carregar no colo, né? Mas o aviso que tem sido emitido, assim, que eu tenho visto que tem pessoal que usa e acaba funcionando, é assim, tá esperando o elevador e já tem alguém, pergunta se a pessoa, né, se incomoda do morador entrar com o cachorro. Se não tem ninguém, beleza. Mas dá prioridade sempre daí para quem está sem o cachorro. Sempre tenta fazer essa comunicação. Aí os moradores têm que se comunicar entre si. Se a pessoa vê que tem criança pequena que ficou assustada, que alguma coisa assim, pô, não vai entrar com o cachorro. E por isso que entra o sentido do reforço ali na comunicação, da informação para o pessoal. Exatamente. E já tem hoje, gente, já está sacramentado isso já, tá? Que, de fato, cachorro grande tem que... Não adianta você querer colocar... Eu tive um caso num condomínio que queria que a pessoa levasse um labrador. Imagina, como é que você vai carregar um labrador no colo? Um cachorro de 60 quilos. É impossível, não existe isso. Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Às vezes você mandar para o condômino, e sempre a gente manda, gente, às vezes eu sempre digo, né, o síndico é muito como o Ministério Público, a gente só age quando provocado, muitas vezes. E tome cuidado, porque às vezes é um conselheiro que fica ali em cima de você, te perturbando, faz isso, faz aquele outro, e às vezes você acaba entrando no rabo de foguete que não é seu. Então, tem que pensar bem nisso, de fato, o que está acontecendo, como é que é essa situação, exatamente para você não ter esses problemas. Então, tome cuidado com isso. Cachorro que late muito, gente. Cachorro, como qualquer barulho, se ele late muito, tem duas situações. Primeiro, o morador tem que ser notificado, tem que ser advertido, e, se for o caso, até multado. E outro detalhe, esse cachorro ele está latindo, ele está sofrendo por alguma coisa, ele não está latindo de alegre. O animal ele está sofrendo por alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo com ele. Então esse morador tem que levar, ou seja, ele aí para uma escolinha, para uma creche adestrador, seja o que for. O morador precisa dar conta disso. Deixa eu abrir aqui para Carla Paz. A Carla abriu aqui, levantou a mão aqui. Oi, Carla. Pode falar, querida. Carla, minha xará. Vamos lá, Oi. Carla. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Então, aqui, tudo bem. Eu falo aqui de Fortaleza. Já pelo sotaque, já denuncia. Já entrega, né? E a gente acha que não tem sotaque, porque eu estava aí no Recife. Não, a gente que acha, né? O pessoal fala, mas de onde é esse sotaque? Eu falei, mas eu não tenho sotaque. Que isso? Então, o que eu vou relatar, assim, aqui no meu condomínio, a gente tem um elevador de serviço e o social. Só que o social, ele só dá acesso, ele não tem acesso à escada. Então, tem um morador novo que ele tem um cachorro grande. E ele chegou para mim e disse que o elevador de serviço é dele. Que as pessoas estão assustadas com o cachorro dele, então que elas usem um social. Ele, com o cachorro dele, vai usar o de serviço. E aí ficou naquele impasse, porque eu disse para ele, ok, o elevador de serviço é para vocês descerem e subirem, porém, os moradores acham ruim de usar o social, porque pode ficar preso em algum momento, que a gente é um prédio de 38 anos, então já está bem velhinho os elevadores. E aí, assim, eu não sei se coloca algum comunicado para os outros moradores entenderem que quando eles já estão dentro do elevador, a prioridade é dele, claro, mas ele descendo, eu fico sem saber que argumento dá para ele, principalmente, né, porque ele, como é novato aqui, aí ele fica meio assim, então por isso que eu queria tirar essa dúvida. O que é que eu diria para ele, eu colocaria mensagem para todos. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Que, às vezes, a gente tentar achar o problema certo para resolver, né? O que está acontecendo com os outros elevadores, os sociais? Qual é o problema? Não, porque, assim, os moradores não gostam muito de usar elevador social,
porque o elevador social ele não dá acesso à escada, então ficam com medo de ficar preso no elevador entre andar e não ter morador no horário que está preso no elevador, né? Então, por isso que acaba todo mundo usando de serviço. E aí ele fica querendo que eu passe a informação para os moradores que quando ele estiver dentro do elevador, a prioridade é dele com o cachorro dele. E eu não concordo assim. Eu acho que as empatias, elas precisam existir, mas a gente tá vivendo uma era de individualismo, parece que maior do que sempre existiu, não sei, é impressionante. Eu digo assim, às vezes tem gente que não deveria morar em condomínio, assim, numa casa bem afastada de todos. Lá no meio do Para não mato. ter interferência de vizinho. Exatamente, né? O individualismo prevalece sobre tudo. E esse elevador que não dá acesso aí às escadas, não tem jeito mesmo. As pessoas têm medo, então, basicamente, de usar esse elevador. Isso, porque como pelo lado social só dá acesso às 2 salas que é 2 por andar, só dá acesso às 2 salas dos apartamentos. Então, se alguém ficar preso no elevador, certamente teria que ter alguém nos apartamentos, ou então até aguardar a empresa de elevador chegar, né? Então, as pessoas ficam meio que apreensivas para usar somente o social. Mas eu digo assim, tem algum comunicado que eu possa passar, me sugere alguma coisa para eu poder ajudar esse morador, porque ele é morador novato e tal, a gente fica meio apreensivo de ser rude com ele. Sim, sim. Você quer comunicado para os demais, para os outros moradores? Para orientá-lo? Como que é? Seria interessante se fosse para os outros moradores, né? Já que para ele está sendo bem intransigente, assim, de aceitar a empatia. Tá, me procura depois, pode ser no meu Instagram ali, eu elaboro alguma coisa, te ajudo com isso aí, tá bom? Tá bom. Qual é o seu Instagram? Desculpa. É Carla Pluch. Carla com K, P-L-U-C-H. Tá bom. Obrigada. Tá aqui, ó, o pessoal colocou aqui, ó, vou colocar de novo aqui, tá? Carla de Fortaleza, tá aqui embaixo. Eu coloquei aqui já o da Carla, ok? E também tem ali o do Viva Condomínio também. Então, vou colocar aqui os dois. Perfeito? Ó, a Márcia aqui colocou. Márcia também de Fortaleza, né? Porque tem um público legal lá em Fortaleza também. Fortaleza, não sei se a Márcia e se a Carla conhece, mas o que eu mais tenho vontade de conhecer em Fortaleza é tal do Bar do Frazão lá, viu? Quem não conhece o chamado Bar do Frazão, coloque aí, que é um bando de pessoas que se reúne e tocam as músicas lindas. Fantástico. Tem até violino no bar, tem. Não sei de onde tiraram. Puxa! Um negócio de doido. Ó, a Márcia aqui colocou aqui. Concordo, esse discurso de inclusão tornou as pessoas mais egoístas do que eram habitualmente, sem sombra de dúvida. E aí que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Conselheiro, que às vezes ele vai pro conselho porque ele quer ali as questões pessoais dele, tem muito disso, né? Ó, Ricardo é lá de Recife, se não me engano. O que fazer quando o morador se recusa a receber uma notificação, alegando só receber se for judicial? O envio dessa com a R servirá para registrar notificação e mesmo multa? Vamos lá, Carlos, vamos falar desse tema? Acho que é um tema bem interessante que o Ricardo puxou, né? Pode ser? Sim, pode ser, Acho que não tem... pode ser a R, pode ser algum tipo de e-mail que confirme recebimento, várias formas aí que pode fazer que dê para certificar que chegou no destinatário final, né? Mas eu usaria a R, a velha e tradicional AR, porque ela tem o mesmo peso legal, gente, vale também. E o morador, ele pode se recusar, tá? Pode se recusar a receber. Inclusive, eu sempre falo, nunca entrega a notificação em mãos, você sendo síndico, é complicado. Às vezes pode atentar até contra a sua integridade. Mas eu faria até redundância, mandaria a R, e-mail, tudo quanto é canal aí que tiver. Se tiver aplicativo do condomínio... Aproveita todos os canais que tiver. Exatamente. Ó, a Manuela colocou um outro item aqui interessante. Morei em um condomínio que tinha horário para descer com o cachorro. Era entre 22 horas e 5 horas da manhã. Isso Nossa! não né, cara? Imagine. Não existe isso.
Tá louco. Ó, gente, eu não sou advogada, tá? Só reforçando, eu não, mas realmente eu acho que isso aí não pode. Não existe isso. Não existe de forma alguma isso. Não existe mesmo. Isso aí é coisa de outro mundo. Ô, Paulo, tem uma pergunta aqui que eu vi, que acho que ela fez 2 vezes aqui. A Carla falou que é contra a profissionalização do síndico. Eu gostaria de saber o motivo de ser contra. Eu sou contra a regulamentação da profissão. A profissionalização, eu acho que ela sempre tem que ocorrer. A profissionalização é aprender a respeito. O que eu sou contra é, como está acontecendo agora, um CRA da vida, vir forçar uma regulamentação em cima dos síndicos para fins meramente arrecadatórios. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou administradora, sou formada, paguei durante muito tempo o CRA sem exercer a profissão, e agora que eu estou tentando baixar, porque eu não exerço a profissão, simplesmente eles indeferiram diversas vezes. Então, eu acho isso um abuso e um absurdo. Além disso, quantos condomínios menores que deixariam de ser atendidos? Porque o condomínio também, eu ouvi, eu não sei se foi você que eu ouvi falando, Paulo, ou outra pessoa, que o condomínio tem personalidade, né? Como se o condomínio tivesse personalidade. Então, cada tipo de condomínio recebe bem um tipo de síndico. Exatamente, tem que ter o fit, tem que ter a ligação. Isso, e tem síndicos que, olha, eu vou te falar, não tem formação superior, mas fazem um trabalho de tirar o chapéu. Então, é sobre isso. Eu acho assim, nem para representar o nosso país não é preciso um ensino superior. Por que seria diferente para os condomínios? Mas a profissionalização, eu sou super favorável. Eu não sou a favor da regulamentação, tá? Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Ótimo. Vamos lá, gente. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se está aqui dentro do nosso bojo. Aqui, o Marcelo falando sobre instalação de pontos elétricos. Não sei se tinha alguma coisa nesse livro já, ou se você está bolando algum material. Ele vem para o próximo de carregadores elétricos? Isso. Então, porque é bem recente, né? Esse livro aqui é de 2022. E no próximo volume eu já vou estruturar. Nesse ponto de carros elétricos, eu até assisti uma live sua aí, Paulo, que você fez com um profissional bem legal. Ah, e bacana. uma coisa que me... O Roberto da Tecmetria. Isso. E uma coisa que eu achei bem interessante é de, claro, avaliar toda a questão de segurança e tal, e tem lugar que ainda não saiu nada, tipo aqui, né? Aqui não tem nada ainda, né, Paulo? Sim. Aqui em Curitiba. Então, eles exigem a ART e tal, e meio que é isso. Só que observar a apólice do seguro, né, para ver se não muda nada. Exatamente. Sobre esses carros elétricos, aí foi o Marcelo, acho que perguntou até, Marcelo, a gente tem ali a live da Tecmetria, eu vou subir até do Roberto. Roberto é um dos caras que mais entende, inclusive tive com ele em Recife junto nesse final de semana, ele é um dos caras que mais entende de carro elétrico no Brasil. E ele fez uma live fantástica, tá? Eu vou subir lá e coloco para vocês, tá? Ó, o Almiro aqui perguntando, o Almiro não, vamos ver aqui, o Marcelo e o Caloan, aqui, empresa Caloan. Eu mando e-mail, WhatsApp e registro no histórico do apartamento, que é acessível ao morador. Ótimo, sobre a notificação. E xixi de cachorro, moradores que saem de casa para animado fazer xixi nas árvores, nos muros das casas. É normal isso? Poderia ser uma regra do regimento interno por terem que levar produto para aplicar. É terrível. Fica aquele cheiro, às vezes, porque vai um cachorro e vai outro. E daí eles começam a marcar território, né? O síndico da onde eu moro, ele tem mandado comunicados para conduzir o animal até, tem uma pequena praça pertinho ali, praticamente colada no condomínio, para uma pequena praça para conduzir nos locais, porque também tem a parte ali de as flores ali, vegetação, enfim, do condomínio de decoração, né? Que tem muitos cachorros iam até ali, ficavam demarcando território, daí vem um, vem outro, daí matava, ficava horrível, além do cheiro. Então, também reforçar a comunicação nesse sentido. Perfeito. Ótimo. Vamos aqui seguir adiante. Carla, qual outro ponto que você quer puxar aí? Vamos lá. Deixa eu ver, garagem. A gente tá começando a ficar com o horário apertado. Garagem. Vamos falar de garagem. Meu Deus do céu. Eu acho que na próxima semana, se eu não me engano, vou fazer um vídeo curtinho sobre isso. A garagem que vira um depósito de tralhas,
A garagem que vira para ser uma vaga para um carro, vira vaga para um carro, uma moto e uma bicicleta e um colchão. Então, e aí só sai um pouquinho da marcação, só sai um pouquinho, é um palmo só que ficou fora da marcação. Só que as vagas foram projetadas para permitir a manobra dos carros, incluindo essa pequena diferença. E aí dificulta muito a vida do vizinho que tem que manobrar. Então, quando for mandar os comunicados também para as pessoas, é explicar o impacto da decisão delas, né? Explicar que, olha, por mais que fique só um pouquinho, mas vai atrapalhar a manobra dos carros. Ah, não pode guardar entulho e coisa arada na garagem, por quê? Porque vai acumular bicho, porque no caso de uma emergência pode ser um material mais condutor de fogo, e pode agravar a situação, pode impedir uma fuga, pode rota de fuga, enfim, tentar fazer as pessoas enxergarem. Gente, eu sei que não é fácil, né? Porque é que nem eu digo, a mãe dos sem noção está sempre grávida, porque eles estão se multiplicando em forma exponencial. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Boa. Parece coelho, né? Mas é o desafio de ser síndico. É o desafio de ser síndico. E é o desafio também, é o desafio de lidar com pessoas. Porque, assim, vamos combinar, no trânsito tá terrível. Você vai em algum local que tem uma fila, é gente querendo furar fila. Então, assim, o ser humano tá complexo mesmo. Tá complexo. Tá desafiando a nossa sanidade mental. Exatamente, a gente está com muita dificuldade nesse Vocês sentido. têm casos aí nas garagens, gente? Quem tem algum caso de garagem, hein, gente? Quer comentar aqui? Levanta a mão rapidinho aí para a gente poder aproveitar o máximo. Vamos ver, alguém tem algum caso de garagem que queira comentar alguma situação aqui? Vamos ver. Aqui, Ó, a Carla Paz, hein? A Carla Paz tá, e o Severino. Severino. Eu não sei se a Carla levantou a mão agora, já estava levantada, a Carla da outra vez, mas deixa eu abrir para o Severino aqui agora. Vamos lá, Severino, pode abrir sua câmera, pode falar, querido. Isso é um ponto, né, que nós temos sofrido, né, com relação à garagem. É só um dia, é só até amanhã, e esse amanhã vira depois de amanhã e vira uma semana, e aí nós partimos já para a primeira notificação, né, verbal, e aí seguimos o que a convenção e o regimento está prevendo. Se a gente for na camaradagem, se a gente for na amizade, isso aí abre precedente para que os demais, né, não tenham a devida normatização. Então, perde o controle. Então, aqui nós temos já seguido, damos o prazo aí de formal, né, de 5 ou 7 dias, conforme regimento e convenção, passou e aí vai avançando, até chegar ao limite. Mas aí o pessoal, quando pesa no bolso, é aquele famoso ditado, quando pesa no bolso, o pessoal vai lá e retira, mesmo contra a vontade, mas precisamos ser duros, né, no cumprimento do regimento e da convenção. Regimento e convenção. Ó, o Severino falou uma coisa também. Antes de ver qualquer livro, qualquer curso, não sei o quê, olhar com muita atenção, ler todo o regimento e convenção, que muda de condomínio para condomínio. Às vezes tem um detalhe ali numa convenção que é diferente, uma assembleia, que é diferente de qualquer coisa. Então, a leitura atenta desses documentos aí são fundamentais também. Carla, só para complementar em cima disso que você trouxe, porque tem um condomínio horizontal, onde, num parágrafo lá no finalzinho, escondido naquela letra miúda do regimento, fala que deverá ser notificado, quando por escrito, com retorno do AR. E aí, no começo, foi enviado sem o AR e a pessoa tinha um entendimento jurídico e questionou. Foi tudo por água abaixo. E aí começamos a fazer o procedimento correto com o envio por AR. E isso aí também, antigamente, tinha muita convenção que a convocação da Assembleia, né, tinha que ser publicada em jornais de grande circulação, ou via R, ou não sei das quantas. Tem muita coisa disso que a própria modernização já supriu. Mas, conforme o caso, como ainda existe a R, nesse caso é melhor seguir, mas o ideal mesmo seria atualizar, né? Mas a gente sabe que não é fácil atualizar uma convenção, então... Verdade. Não é difícil, né? Não é muito simples, né? Sempre desgasta bastante. Sempre desgasta bastante.
Olha, vamos puxar mais um tema, por favor? Infiltrações e vazamentos. Vamos lá. Infiltrações Aquela coisa de quando que o síndico... Hoje ainda, eu vi em algum grupo aí também que eu participo, que a síndica está se vendo louca aí, porque a infiltração é entre os vizinhos, mas um dos vizinhos tenta jogar na aprumada do condomínio, tenta falar que é no... Então, primeira coisa, né, tentar identificar a origem do vazamento, porque não é fácil essa parte de identificar a origem do vazamento, para justamente ver se trata de uma relação de vizinhança ali, e as pessoas entre vizinhos ali terão que se acertar, ou se é questão do condomínio. Quando é questão de vizinhança, o síndico não tem obrigação de intervir, mas ele pode sim atuar como um mediador, porque no final das contas, os prejudicados vão ficar no pé do síndico de qualquer forma. Mas eu acho que o que vale é deixar bem claro, olha, isso eu não posso intervir, porque isso é entre vocês, é relação de vizinhança, mas, assim, tentar ali como um mediador, mas deixando bem claro que é um plus isso, né? Porque, de qualquer forma, sabendo ou não, a pessoa vai ficar no pé do síndico. Então não tem como muito fugir. Daí tem que usar aquela política de boa vizinhança, né, Paulo? Aquela questão Exatamente. assim de, não é assim que não, isso aí não é comigo, não me incomoda e acabou. Porque daí você, não adianta, a pessoa não vai entender que não é com você. Então, muitas vezes tem que usar um jogo de cintura ali mesmo, de olha, não, eu entendo, tal, e aquela empatia, né, porque realmente o problema de infiltração não é fácil, tal, mas é usar esse jogo de cintura. Ó, tem gente que comentou ali. A Marli, acho que comentou ali. Aqui no meu apartamento não vejo nada e o apartamento de baixo pingando na cabeça. Ah, meu Deus do céu. Essa pingação, olha. A água Não, água, gente. ela vai por cada lugar que a gente nem sabe, né? A Marli colocando aqui, a Giselda colocando em cada impasse ofereço para pagar um caça-vazamento de quem é responsabilidade, devolver o valor para o condomínio. Exato, bem isso, Giselda. É o que eu faço aqui também. Chama o cara, vamos resolver o problema. Resolver o problema de quem que é aqui? Ah, é do apartamento. Identificou, daí cobra de quem é. Exato. Resolve depois. Resolve. E é nisso que entra o jogo de cintura, porque não seria obrigação do síndico ir lá resolver e nananã. Só que daí vai ficar com as pessoas ali enchendo as paciências por longos períodos? Não dá. Então, resolve e depois cobra. Isso aí é um lema também que a gente tem aqui na empresa. Resolve e depois cobra. Exatamente. Ô, Paulo, mas ó, hoje vai ter evento de lançamento do teu livro aqui em Curitiba, hein? O pessoal aqui de Curitiba está aqui participando da live? Tem bastante pessoas, tem várias pessoas aqui de Curitiba também, várias pessoas aqui participando, né? A Maria Zélia está por aqui, inclusive a Maria Zélia vai fazer um painel com a gente lá hoje, um painel lá com 5 síndicos, a gente vai fazer várias conversas aqui, a Michele também está por aqui, que vai estar por lá também, enfim, várias pessoas, assim, os que eu estou vendo aqui, que vão estar por lá também, né? Então hoje, a partir das 19 horas, quem ainda não mandou seu nome, manda, o Marcelo também vai estar por lá também, Marcelo Costa também, enfim. Vamos para mais um item, Carla? Qual outro? Vamos. Um outro. Vamos pegar ali... Qual que seria um próximo aí? A troca de síndico, né? A troca de síndico também. Troca de síndico. É coisa que a gente não fala muito. É a coisa que a gente não fala muito, a troca de síndico ali, os cuidados, e aquele caso do síndico que não quer largar o osso, não quer passar a documentação, e aí tem que chamar advogado para dar uma reforçada na cobrança aí da documentação e tudo mais. Mas, ó, essa questão de troca de síndico, outra coisa também que eu estava lembrando aqui agora, é tentar deixar a documentação disponível em e-mail, ou Google Drive, ou seja lá o que for, e-mail do condomínio, pelo amor de Deus, não vinculem o condomínio ao seu e-mail pessoal. E daí pensem o seguinte, todo o histórico depois do que aconteceu ali vai estar vinculado na tua conta, e da mesma forma, assim, que seja criado um histórico mesmo, né, de ter um e-mail institucional ali do condomínio, para isso poder ser transferido com tranquilidade. E quando existe essa guerra de eu quero largar o osso, Marcelo, quero largar o osso já. Pare, Márcia, eu sei que você gosta, Márcia, tá no teu sangue, Márcia. Não, olha, tem condomínio que é complicado.
Mas quando existe essa guerra aí de síndico que não quer passar informações, não quer passar documentação, é tentar buscar aí apoio e ajuda com o advogado, porque isso é apropriação indébita, né? Então, a gente não pode deixar passar. Uma coisa também que ajuda bastante, por mais que não seja obrigatório o registro de ata em cartório, mas quando as atas estão em cartório, vocês conseguem segunda via, porque as atas também são instrumentos importantes para saber o histórico do que aconteceu no condomínio, né, passadas as gestões, às vezes tem alguma informação ali que não está nem em regimento, nem em convenção, então são questões, assim, importantes para serem observadas, né, nessa troca de gestão. E assumir o condomínio certidão negativa, por favor, já vejam como é que está a situação ali, o tamanho do BO que vocês vão assumir. E assim, uma coisa que eu coloco, gente, também, coisas simples que a gente precisa. E sabe uma coisa simples que a gente esquece como síndico, às vezes, quando faz essa troca? Chaves, gente. Chave do condomínio. Onde que está a chave que dá acesso ao telhado? A chave disso, daquele outro. Você precisa dessas chaves, porque depois some, gente. Você não consegue... Como é que eu faço para acessar a casa das máquinas? Cadê a chave daqui? Casa das bombas. Equipamento que você precisa ter. Então, tem essas chaves, gente. Tem essas chaves que é um negócio que enfim, é fundamental. Quem às vezes vai ser uma mão na roda nessa hora é o zelador, né, Paulo? Porque daí o zelador que está por dentro ali mesmo de tudo que acontece e tal. Exatamente. Consegue auxiliar, né? Exatamente. Né? Então, essa questão, gente, é muito importante. E tem síndico, às vezes, que o viúvo, né? A viúva, que não quer largar o condomínio, e ele fica ali protelando, às vezes nem quer entregar os documentos. Gente, se chegar no ponto aí tal, que ele não queira entregar, que esteja ali, de alguma forma, ali, querendo se retirar dessa situação, você pode fazer um BO contra inapropriação indébita de documentos. Esse documento não é dele, esse documento é do condomínio. E ele não está querendo entregar um documento do condomínio. Então, você pode fazer isso. Exatamente. O Antônio está perguntando das certidões. Então, certidões federais ali da Receita Federal. Se entrar no site da Receita Federal, certidão negativa, Receita Federal. Daí coloca o CNPJ do condomínio, já vai aparecer ali. FGTS também, para ver a questão dos funcionários. Daí certidões judiciais, que são das varas trabalhistas e varas cíveis também, para ver se não tem nada. Essas são as mais importantes. Tem, às vezes, empresa que faz também pesquisa ali de CNPJ para ver se não tem protesto, ver se não tem nenhuma outra dívida de outra natureza mais comercial. Mas essas seriam as mais importantes. Tipo num Serasa da vida, sabe? Até se quiser fazer uma coisa complementar, tem os Serasas aí da vida para consultar. Perfeito. Carla, vamos para o último tema para a gente finalizar, porque a gente está batendo 1 hora que nós estamos conversando. Olha como passou rápido. Nossa, como passou rápido. 1 hora. Estamos aqui com 50 Paulo e Carla, pessoas. posso fazer uma contribuição? Ô, Severino, pode, querido, desculpe. Rapidinho. Só para não perder esse tema sobre o que a Carla falou, e aí é um caso que eu passei, né, pessoalmente em um condomínio, com relação às certidões. Existe meio que um delay de informações na Caixa Econômica. Às vezes o condomínio está com inadimplência e algum imposto, alguma coisa, mas você mesmo assim consegue tirar uma certidão. E eu paguei o preço, literalmente. Eu tive de pagar do meu bolso, porque tinha tipo um impostozinho flutuante de uma retificação de folha. Não apareceu, saiu a certidão. Daqui a pouco chegou o protesto no condomínio. Então, seria interessante para fazer essa conferência junto à contabilidade. Era só isso. E até periodicamente, né? Porque realmente existe sim um delay até a informação cair ali no sistema da... É para ser uma coisa mais automatizada, porque vamos combinar, se você atrasar o imposto, eles são rapidinho para te cobrar, né? Mas... Muito rápido. Muito. Mas, bom, por fim, eu acho que uma coisa bem positiva que vem acontecendo nos condomínios e que está aqui como tema do livro é a sustentabilidade, né? Quantas iniciativas legais aí que estão vindo também para auxiliar na economia, questões como reaproveitamento de água, energia solar, até mesmo assim em Curitiba eu tenho que elogiar muito, né, pela questão de separação, organização ali do lixo,
porque quando eu vou para a casa da minha irmã, lá no Nordeste, eu vejo assim que, nossa, lá não é hábito de separar lixo. E é uma coisa tão legal assim, né, que essa conscientização mesmo, porque imagina o quanto de lixo o condomínio gera, o quanto de energia o condomínio consome, quanto de água também é consumida. Então, cada vez mais essas iniciativas aí de sustentabilidade vêm sendo divulgadas e servindo como braço de apoio aí também para os síndicos que querem, assim, que a gente normalmente vai lá na hora da previsão orçamentária, é sempre questão de aumentar a taxa, né? Claro, as coisas são reajustadas, é natural. Mas quando conseguem um benefício desse, eu acho bem legal também para mostrar para os moradores que vocês estão ali para ser parceiros do condomínio, vocês não estão ali para ser o vilão. Exatamente, é bem isso. Mas eu falei que eu ia ter uma surpresa, antes que eu esqueça. Ah, é verdade! Então, quem está assistindo essa live ao vivo e comentar, tem um post lá que eu acho que está tanto no meu Instagram como no Viva ou Condomínio. A Débora vai deixar aí para vocês o arroba. Quem comentar live vai concorrer a um kit de livros. Eu vou mandar daí os meus livros e mais alguns aqui da editora. E vai ser um sorteio aí para vocês, para prestigiar vocês que dedicaram esse tempo aí conosco. Maravilha, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo entrar aqui no Insta da Carla, aqui depois eu entro no Viva Condomínio. Acho que a Débora está acompanhando aqui conosco, ela já coloca aí para gente. Ela já coloca, já coloca. Gente, participe lá, escreve lá, porque tem muito livro legal ali, tem bastante coisa boa, e aí ela manda direto aí para casa de vocês, aí para onde vocês estiverem. Ó, ela acabou de colocar lá, ok? Tá ali de fato, tá no Viva Condomínio, junto com o da Carla também. Então, entra lá, pessoal, e comenta, ok? Que aí quem comentar lá, a Carla vai fazer um sorteio aí para poder prestigiar vocês aí. Exatamente, prestigiar. Carla, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Puxa, eu que agradeço. Olha, um prazer enorme. Eu espero ter contribuído com vocês. É como eu disse, não há nada de extraordinário, nada muito novo no que eu falei, mas eu espero que vocês realmente sintam, assim, nesses materiais publicados, enfim, um instrumento de apoio aí para a gestão que eu entendo que não é nada fácil. Então, agradeço imensamente o tempo de vocês. Maravilha. Gente, obrigado uma vez mais. Deixa eu fazer novamente 2 convites aqui para vocês. Primeiro, quem for de Curitiba, me chama e vai lá participar comigo hoje. Se tiver alguém aí de Floripa e região, São José, Palhoça, aí da região, é o seguinte, na sexta-feira eu vou estar por aí em Florianópolis com o meu amigo Sérgio Craveiro. A gente vai estar lá fazendo uma mentoria da CONAS, vai estar o dia todo lá na sede da CATS, e eu também vou estar levando o livro para lançar aí em Florianópolis região. Tá bom? Uma vez mais, obrigado, Carla, por estar aqui com a gente. Valeu, brigadão, gente. Tá aqui as redes sociais aqui da Carla, segue lá da Carla, do Viva Condomínio, gente, segue porque sempre tem muito material bom. A Carla, ela faz uns vídeos bem bacanas, uns vídeos bem produzidos, bem legal, não é bagaceira que nem o meu, que é de qualquer jeito, tá? Os vídeos dela são bonitinhos, tudo, tem ali as passagens de uma cena para outra, o meu, tudo vai daquele jeito. O que importa é o conteúdo, Paulo. E segue lá, ó, vou colocar de novo aqui, ó. Segue lá que tem coisa boa lá, tá bom? Legal, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, gente. Até quinta que vem. Falou, até mais. Tchau. Valeu, tchau, tchau.